Então já está na 14ª geração do CPUs Core, daqui a pouco é para a 15ª. Lucas, a gente já sabe disso, cara. Vamos lá. A AMD está nos Ryzen 8000, daqui a pouco vai para os Ryzen 9000 também. São centenas e mais centenas de CPUs já lançados no mercado e mesmo quem é mais experiente fica na dúvida, qual CPU eu devo comprar? Por isso que eu tenho feito aqui no canal, semestralmente, vídeos sobre top 10 CPUs que eu mais tenho indicado para ajudar as pessoas, para dar um norte para as pessoas. Esse vídeo aqui é um complemento. São CPUs ou séries, linhas de CPUs que eu evitaria comprar. E preste atenção, não é para você nunca comprar em nenhuma hipótese, ou eu já tenho isso virou um lixo. Não, não é bem assim. São CPUs que ou já estão muito defasados, ou já estão muito caros e quase você não acha, tem coisas melhores no mercado. Então tem motivos para isso, tá? Mas imagina assim, eu tenho um CPU Intel lá da 6ª geração, um i3, eu achei um i5, um i7 baratinho usado para comprar, para dar um upgrade. Então é um caso que você vai avaliar pontualmente ali na sua situação. Mas como regra geral, eu tenho feito essa lista para ajudar as pessoas a entenderem melhor essas gerações de CPUs para montar do zero. Montar do zero, a coisa é outra. Dar um upgrade a uma máquina antiga é outra história, tá? Então, enquanto tem vários CPUs que eu evitaria, tem algo que é muito difícil evitar, especialmente nesse calorão, cara, camisetas Insider. Quem já usou sabe o quão isso aqui é confortável, tenho usado no meu dia a dia, quem me conhece pessoalmente sabe que isso aqui não sai do meu corpo, porque são camisetas muito leves de ser usadas. São camisetas que ajudam a transpirar o calor do corpo, você não precisa passar, não desbota na lavagem, aí você está falando de negócio a longo prazo. Usa as fibras do Tencel, que são 2 vezes mais confortáveis que o algodão. São camisetas de fato tecnológicas que se alinham ao propósito, ao objetivo do nosso canal. Sabe o que é melhor? 15% de desconto em todo o site com o cupom PEPERAIO15. Então dá uma olhadinha lá, dependendo da quantidade de itens que você compra, você leva frete grátis, tem várias coisas, não são apenas camisetas, não apenas essa cor, então tem cueca, tem um monte de coisa, vestuário feminino, aproveite, vista o futuro, vista tecnologia com os produtos Insider, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. E começando agora a falar sobre uma linha de CPUs que o pessoal vai ficar bravo comigo, vai dar dislike aí, mas calma, vamos lá pessoal. Quad-core. Pô, Lucas, como assim, cara? Eu tenho um quad-core aqui, ou eu iria comprar um quad-core agora. O quad-core, ele tá no limite entre eu indicar e não indicar. Por quê? Ainda existem CPUs quad-core decentes, recém-lançados, como é o caso do i3 12100F, do i3 13100F, o 14100F. Eles têm 4 núcleos, 8 threads. Tem um IPC bom, eles chegam a bater o desempenho prático de um i5 10400F em muitos casos, então ainda tem os seus diferenciais, mas quando eu falo quad-core, eu tô falando de quad-core no contexto geral, cara, são milhares aí, milhares não, exagerei, centenas de modelos de quad-core disponíveis no mercado, então normalmente eu não tenho indicado. Hoje, 6-core tá barateando demais, então você tem muitas opções, não é que nem antigamente que quad-core era a maioria. Hoje o 6-core é a maioria das pessoas, tá? Então o preço tem caído, tem tido muitos modelos. Vamos lá. Na Steam, para você ter ideia, maior plataforma de jogos para PC, 75% das pessoas usam mais de 6 núcleos. 6, 8, 12, 6 e assim por diante. 20% aproximadamente usam quad-core, ainda uma boa porcentagem, né? E 5% usam dual-core, mas você vê que a esmagadora maioria já está acima dos 6 núcleos. E isso tem um impacto nos jogos. Por quê? Imagina que a indústria de jogos vai criar um novo jogo, uma nova engine, eles vão falar o quê? Vamos olhar como é que está o mercado. Quantos núcleos as pessoas têm no seu PC? A maioria esmagadora está usando 6 núcleos. Vamos desenvolver um jogo otimizado para quantos núcleos? Para 2? Não é a realidade, cara. Outro ponto importante, a gente sabe que os jogos, eles muitas das vezes são feitos pensado nos consoles, PlayStation 5, Xbox Series, e depois portado para os diferentes PCs que existem no mercado, tá? Qual é o hardware dos consoles? É um octa-core, é um equivalente a um 3700X Zen 2. Então você imagina um jogo que é feito pensando no octa-core Zen 2 e depois rodando num dual-core, no quad-core mais antiguinho, a situação é meio complicada. Tanto é que nas recomendações mínimas e recomendadas de alguns jogos modernos, eles já excluem os quad-core, ou deixam eles ali só no mínimo do mínimo. Vou citar alguns exemplos, o Alan Wake 2 pede como recomendado no Ryzen 7 3700X,
Justamente quem? O CPU do PlayStation 5. Estão vendo? Eles balizam nos consoles. O Dragon's Dogma, que foi lançado recentemente, como mínimo eles colocam ali um i5 10600, que é um CPU de 6 núcleos, ou um Ryzen 5 3600, que é também de 6 núcleos, mínimo, tá? Horizon Forbidden West, recém-lançado, esse é um jogo que ele também teve no PlayStation 4, ele alivia um pouco, mas ele pede ainda assim como recomendado um i5 8600 ou um Ryzen 5 3600, ambos 6-core. Helldivers 2, que é um sucesso na Steam, importado dos consoles, Full HD 60, eles recomendam um i7 9700K, que é um octa-core, e um 3700X de novo, ó, mesmo CPU do Play 5, octa-core. Então, se a indústria dos jogos está desenvolvendo jogos para octa-core e eu vou comprar hoje, presta atenção pessoal, não é quem já tem, hoje, um dual-core, um quad-core, eu já estou no limite de começar a ter dificuldades para rodar os jogos novos, ficar limitado em FPS. Então é um caso para se pensar. Como eu disse, um 13100F ainda é um CPUzinho bom, por mais que ele tenha 4 núcleos, ainda tem um desempenhozinho legal e às vezes o preço pode compensar. Aí você avalia. Mas não é todo 6-core que eu recomendo não, tá? Você tem ali CPUs Ryzen da primeira geração, segunda geração, que já ficaram um pouco defasados. Porque assim, não é só ter núcleo. Você pega um Ryzen 1800X octa-core, ele perde para a CPU 6-core hoje e perde feio em desempenho prático, em FPS. Por quê? O IPC envelhece rápido também, que é instruções por ciclo. Tá? Performance single core envelhece rápido. Então são CPUs que hoje eu tenho evitado indicar para as pessoas. Às vezes, Lucas, eu achei baratinho usado. Pode ser o caso. Às vezes você conseguiu ali o famoso 1600AF, lembram dele? Mas é fato que hoje, no atual preço, você acha um Ryzen 5 4500, que é um 6-core, você acha por 400 e pouco. Então, cara, tá aí a resposta do mercado, né? Então, CPUs da primeira geração, a segunda geração, eu normalmente não tenho indicado. Ah, Lucas, mas tem o 2700X octa-core. É um CPUzinho legal. Aí você avalia caso a caso. Como regra, normalmente não tenho indicado primeira e segunda geração, tá? Porque a quarta geração e quinta geração aparece com bons preços e você tem ali CPUs que ainda desempenham muito bem, tá? Outra geração que eu tenho evitado indicar novamente, eu sei que tá ficando repetitivo, mas no último vídeo que eu fiz isso, pessoal, meu Deus, o Lucas não indica a oitava geração, vou me desinscrever do canal, cara. Teve gente que falou isso. Oitava e nona geração são bons processadores, que disputavam justamente contra a primeira geração e segunda geração dos Ryzen, mas eles já são CPUs que ficaram um pouco antigos. E para montar hoje, do zero, eu não recomendo, tá? Eu evito indicar isso para as pessoas, porque tem CPUs bem mais modernos, com mais desempenho. Por que eu vou montar do zero algo que já é defasado, tá? E sim, ainda existe CPUs novos desses, tá? Tem kit upgrade que algumas lojas vendem, oitava e nona geração. Você olha o preço, pô Lucas, tá legal, R$ 1.100 ali, placa-mãe, CPU, memória RAM, parece interessante. Mas é uma geração que ela tá presa naquilo que tem a oferecer. A nona geração da Intel vai até 8 núcleos, que é o caso do i9 9900K, que é um CPU quente, alto consumo, mas oferece 8 núcleos. A 13ª geração tem 5 de 6, 10 e 14 núcleos, cara. Olha a diferença, um i5 com mais núcleos que um i9. Então por que eu vou montar um negócio do zero antigo se eu posso colocar um negócio bem mais moderno, com novas tecnologias, com IPC, com um single core melhor, tá? Então eu tenho evitado indicar CPUs antigos assim por conta disso, tá bom? Não faz sentido para mim montar do zero. Lucas, eu tenho um 8100, eu quero fazer um upgrade para um 8700 que apareceu aqui uma promoçãozinha, beleza, aí você achou um usado, aí você avalia caso a caso. Normalmente fazer um upgrade dentro da mesma plataforma pode ser interessante, porque você não tem que trocar a placa-mãe. Então é um negócio que você avalia e caso você tenha tido uma experiência com isso, deixa nos comentários, ó Lucas, troquei o meu i3 pelo i7, fiquei feliz, tá? Isso aqui é para quem vai montar do zero. Bom pessoal, outras gerações que eu tenho evitado indicar, as APUs da AMD 2000G e 3000G. Por quê? O nome, ele até confunde um pouco, cara, porque assim, ó, 2000G indica que é a segunda geração, mas a arquitetura é Zen, é a mesma da primeira geração. 3000G indica que é a terceira geração, mas não é, a arquitetura é Zen Plus, ela é só um refresh da primeira, então são APUs que o gráfico integrado é até legal,
são os mesmos Vega usados no 5000G, no 4000G também, só que o CPU ele já é um pouquinho defasado, cara, em PC e single core. Fora que são CPUs limitados a quad-core, entra naquela regra anterior que eu falei para vocês, que eu tenho evitado de os quad-core por conta disso, tá? Então, atualmente, a APU da AMD, eu recomendo que você comece nos 4000G, por exemplo, o 4600G, que você acha hoje por uns 500 e pouco, 600 e pouco em promoção, e é um CPU de 6 núcleos, olha lá, voltou a regra dos 6 núcleos e com uma arquitetura um pouco mais recente, já é um Zen 2, já não é Zen e Zen Plus das APUs 2000G, 3000G, tá? Da mesma forma, CPUs Athlon, que são APUs baratinhas, às vezes aparecem preços fantásticos, é verdade, mas são CPUs que são muito limitados, cara. Por exemplo, um Athlon 3000G é limitado no PCI Express, tá? É um CPU de 2 núcleos, então assim, cara, quebra um galho para máquina bem convencional. Lucas, não vou jogar, quero montar uma máquina para escritório básico, máquina para padaria. Os Athlon 3000G realmente dão conta. Dá para jogar alguma coisinha, mas é bem limitado, tá? Então eu tenho evitado indicar. Às vezes aparece até por R$300, cara. Quebra o galho, tá? Mas não é um negócio que eu gosto muito de indicar para as pessoas, tá? Outro CPU, pessoal, que é muito bom, é atual, mas eu não tenho indicado. O Lucas tá ficando doido, né? Ryzen 7 5800X 3D. O quê? O Lucas não tá indicando o King da AMD? Mas calma, cara. Esse CPU realmente é muito bom. Mas ele ficou caro demais e já faz tempo, que desde a Black Friday, cara, esse CPU não tá caindo mais. E a AMD lançou um substituto para ele. Não é exatamente um substituto, mas meio que substituiu na faixa de preço, que é o 5700X 3D. Tem aparecido, chega a ter, cara, coisa de 600, 700 reais de diferença de preço. E a performance é praticamente a mesma. Então não faz sentido eu comprar um 5800X 3D, pagando 700 reais a mais para ter 400 MHz a mais de clock, que é a única coisa que tem de diferença. Só clock. Na prática, performance muito parecida conforme eu mostrei para vocês no meu review. Está aparecendo aqui no canto, vejam lá. Então, ele chega a custar tanto quanto o 7800X 3D. Que é um CPU bem melhor que ele, diga-se de passagem. Outro CPU recém-lançado que eu não tenho indicado, tenho evitado indicar, Ryzen 7 8700G. Ué, Lucas, a APU? Pois é, cara, essa APU ela tem muitas coisas interessantes, mas ela tem vários poréns também. Vamos lá. Ela é octa-core. Ué, Lucas, é octa-core. Por que você não está indicando? Ela é Zen 4, pô, melhor arquitetura da AMD. Ela tem o melhor gráfico integrado para desktop do mundo, disparado. Tá. Mas ela é cara demais para oferecer tudo isso. Hoje você encontra ela por R$1.800, R$1.900, com cupom de desconto ela cai um pouquinho, vai para R$1.700, R$1.600, mas com o preço dela eu consigo comprar um Ryzen 5 4500, um 5500, às vezes um 5600 e mais uma placa de vídeo dedicada a uma RX 6600. Ou seja, eu estou montando um PC normal sem gráfico integrado, mas com desempenho em gráfico, em jogos, muito melhor que o gráfico integrado dela. Por mais que ela tenha um excelente gráfico integrado, ela não consegue chegar nem perto de uma RX 6600. Então assim, ela tem várias vantagens, mas ela custa caro demais. A mesma coisa a 5700G, raramente ela sai tanto quanto um 5600G. E é o que eu tenho feito. Eu tenho indicado ao invés dela, para quem quer uma APU de nova geração, eu tenho indicado quem? O 8600G. Porque ele é mais barato, aparece em promoção por volta dos R$1.100, não está tão distante do preço de um 5600G e tem um gráfico integrado melhor. Em breve teremos esse comparativo aqui no canal. Embora todas as APUs no geral são meio limitadas para você fazer upgrade de placa de vídeo, porque elas são capadas no cache L3. Para você ter ideia, o 8700G, ó, 8000, Zen 4, ele perde quando você coloca uma placa de vídeo dedicada para um 7600X. Ele perde para um Ryzen 5, tá? Por conta do cache L3. Então ela tem os seus poréns, por isso que eu não tenho indicado muito o 8700G. Esses CPUs aqui, o pessoal também vai ficar, alguns entusiastas vão ficar bravos comigo. i9 13900K, i9 14900K. Os i9, pessoal, na minha humilde opinião, não fazem tanto sentido. Não é apenas uma opinião vazia, tem alguns pontos importantes a serem falados aqui. Por exemplo, o i9 13900K, ou suas variantes K, KF, i9 13900 sem nada, né, só com gráfico integrado, ele é um CPU que
tem, ok, 24 núcleos, o i7 está logo atrás dele, com 16. Ele não está perdendo núcleos de performance, está perdendo núcleos de eficiência, que nem sempre vão dar aquele boost que você busca em jogos. E às vezes a diferença de preço do i9 para o i7 é grande, cara. Eu já cheguei a ver a diferença de R$1.000 para você perder alguns núcleos. E se você vai para a 14ª geração é ainda pior, porque olha só, o 14700K ou KF, enfim, qualquer que seja a versão, tem 20 núcleos, 4 a menos que o i9, às vezes está custando ali os R$800 a menos também. Ou seja, eu gasto R$800 a mais para ter só um pouquinho a mais de clock, um pouquinho mais de núcleo de eficiência, que nem faz tanta diferença assim. Por isso que eu tenho não indicado tanto o i9. É um CPU ruim? Não é um CPU ruim, cara. Só que tem CPUs bem melhores em termos de custo-benefício, como é o caso do próprio i7 3700K, que é o que eu uso no meu PC. Você vê, é uma coisa que faz sentido. Eu tô falando aqui que eu não indico o i9, mas eu não vou usar o i9 na minha máquina, eu tô usando o i7. E eu tenho o i9 aqui, poderia estar usando ele, mas estou usando o i7. Porque é ele que faz sentido para mim, para quem quer montar um Intel hoje com alto desempenho. Ah, Lucas, eu sou entusiasta. Cara, compra o i9, compra o KS lá, cara. Eu não indico, mas você pode comprar tranquilamente. Inclusive o i9, por ter esses núcleos a mais, ele também vai consumir um pouquinho mais, e isso reflete aonde? Na temperatura. Qual é o CPU mais quente do mercado? Disparadamente, o Core i9. Então, assim, é pro entusiasta que gosta de tunar, mexer, fazer undervoltage, overclock. Tem os caras que fazem overclock nos CPUs que tem ali clocks absurdamente altos. Outra linha de CPUs que eu não tenho indicado, pessoal, é a linha KS da Intel. i9 13900KS, 14900KS, que basicamente o CPU tem um custo por clock muito alto. Sobe ali 200 MHz para 600, 700 reais o preço. Cara, isso não faz sentido, na minha opinião. Eu posso pegar o meu i9 normal e fazer overclock se eu faço questão de ter 200 MHz, que é uma coisa que eu nem recomendo. Eu não faço e não recomendo overclock. CPUs que estão, cara, batendo 6 GHz para fazer overclock, pra quê? Para ter que gastar uma fortuna com water cooler, que ainda assim vai manter o CPU muito quente em carga máxima. Então, é uma coisa que não faz sentido para mim, e a linha KS aumenta o preço demais e a performance de menos, por isso que não tem a minha indicação em nenhuma hipótese, a não ser que você seja um cara entusiasta, que é o melhor do melhor do melhor, por mais que tenha ali os seus pormenores, aí você vai. Outros CPUs também, pessoal, que eu não tenho indicado são os Ryzen 7000 com X, por exemplo, o 7600X, 7700X, 7900X, porque as versões sem o X, elas têm duas boas vantagens. Eu fiz um sinal com né? Duas. Elas têm um preço melhor e um clock muito próximo. Às vezes muda pouca coisa. Fora que eu ainda posso fazer overclock. Eu posso pegar um 7600 e fazer overclock para ter o desempenho do X pagando menos. Da mesma forma, o 7700, 7900. Então, o X tem uma vantagem para quem quer ter um pouquinho a mais de clock por padrão sem ter que mexer em nada. Mas, cara, é tão simples ativar um Precision Boost Overdrive 2, fazer ali o upscaler e tal. O scaler para subir um pouquinho o clock automático, sem grandes problemas, que não compensa pegar um X, na minha humilde opinião. Outros CPUs para finalizar aqui, pessoal, que eu não tenho indicado, são CPUs com kits soldados. Por exemplo, aquele AMD Cardinal, que é um Frankenstein dos PlayStation, do Xbox. Eles pegaram a placa-mãe do PlayStation e meio que deram uma garibada ali nela, virou uma placa de desktop, só que uma placa totalmente limitada, PCI capado, memória soldada, quer dizer, se estraga a placa-mãe, eu perdi tudo, perdi o processador que tá ali. Cara, não faz sentido. Não faz, inclusive algumas lojas vendiam isso aqui como kit upgrade, e isso, na minha opinião, é um kit downgrade, cara, porque você tá comprando um negócio que vai capar uma placa de vídeo low-end. Bizarro, cara. Kit interposer chinês fez muito sucesso, eu nunca trouxe aqui no canal porque não faz sentido, cara. Eu vou comprar uma placa-mãe, tinha aquele sonho, não, eu vou comprar uma placa-mãe e vou ter um desempenho de i9, cara. Realmente tinha uns i9 ali de notebook que funcionavam bem, cara, mas eu tô montando uma placa-mãe com CPU soldado, cara. Uma que eu já fico limitado em qualquer tipo de upgrade. Se você é um cara que não se importa, eu vou montar ali e vou usar por muito tempo, beleza. Tomara que a placa-mãe dure, porque se ela queimar, eu perdi automaticamente o CPU que está soldado ali. Eu perdi tudo.
e vice-versa, o CPU queimar, se puder qualquer problema, eu perdi a placa-mãe junto, porque tá grudado, tá soldado um no outro. Eu não vou achar placa de substituição aqui no Brasil. Então, assim, não tenho indicado nem os Cardinal downgrade e nem os Interposer travado. No preço que tá, compensa pegar um kit normal, a M4, a M5 ou Intel, enfim, e fazer os seus upgrades conforme a sua necessidade, tá? Pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Vídeo para auxiliar vocês, como eu disse, a minha opinião não é absoluta, eu não sou o dono da verdade, cada um tem a sua opinião, por isso que os comentários são abertos para que vocês conversem, falem aqui, Lucas, eu acho que essa lista não faz sentido, eu acho que faz, eu indicaria outro CPU aqui, tiraria esse daqui, tô usando quad-core, fiquei ofendido. Não esqueça, pessoal, das camisetas Insider que eu estou utilizando aqui no meu dia a dia, e você pode utilizar também com 15% off com o cupom PAPERAIO15 lá no site da Insider, o link está na descrição, acesse por aqui e confira as novidades tecnológicas que também estão presentes no nosso vestuário. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.